o Senhor é lindo. Nós estamos falando sobre a bondade de Deus. E o Senhor inundou o meu coração com o seu amor, com a sua presença. Porque isso basta dizer que Ele é bom. Isso nos basta falar: o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre. E nós nos colocamos aos seus pés. Então, Jesus, nessa noite nós te adoramos. Santo Jesus, Tu és bom. Tu és o Deus que cura, que restaura, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Nós te exaltamos, Pai. Nós cremos que Tu és um Deus de restauração, que Tu és o Deus da provisão, que cuida de todos os Seus filhos. Nós te adoramos, Senhor. Nós te exaltamos nessa noite, Pai. Nós rendemos louvores a Ti, louvores a Ti, diante da Sua presença, Jesus. Comece a dizer que Ele é santo. Comece a convidar o Espírito do Senhor nessa noite. Deixe que Ele invada este lugar, os nossos corações. Nós nos rendemos diante da Sua presença e queremos começar, Senhor, este culto dizendo que o Senhor é bom, que o Senhor é santo, e nós te convidamos, Jesus. Santo, santo. Vamos convidar o Senhor. Ah, Senhor, Tu és santo, Pai. Nós te adoramos. Santo, santo Jesus. Te exaltamos, te adoramos. Não há nada igual, não há nada melhor. Aqui
Tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Levante suas mãos e declare o quanto Ele é bom, tu és bom. E essa bondade nos persegue todos os dias, então declare: tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, eu te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, eu te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Somente Ele é fiel. Tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, eu te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Aleluia, aplauda o nome do Senhor. O Senhor, Ele é bom. O Senhor é bom em todo tempo. E com todo o nosso fôlego, independente das situações, nós iremos louvar e engrandecer o nome do Senhor. Pois o Senhor é bom o tempo todo e nunca nos desampara. O Senhor nunca nos deixa. E que possamos confiar no Senhor, ao ponto de que, se o Senhor nos chamar para sair da nossa zona de conforto, andar sobre as águas e aos nossos olhos entender que aquilo é possível de afundar, de se afogar, e confiar de que, se segurarmos nas mãos do Senhor, nós podemos ter fé e caminhar, e que as coisas vão andar em perfeição, porque o Senhor, Ele é bom. Que possamos confiar, que possamos segurar nas mãos de Deus, olhar e ter os nossos olhos fitos no Senhor.
e confiar em todo o tempo. Pois todo o tempo o Senhor, Ele é bom. Ele nunca deixará de ser bom. O Senhor fez grandes maravilhas no passado, Ele é o mesmo Deus que está aqui hoje. Que possamos continuar confiando no Senhor de todo o nosso coração. Entregar os nossos medos, os nossos anseios e segurar firme nas mãos do Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, Senhor, que nos persegue todos os dias, Senhor Jesus. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei. Eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei. Eu sou teu, tu és Nós te louvamos, Senhor. Entregamos tudo nas tuas mãos, Senhor. Diante de ti neste momento entregamos tudo, Senhor. Te entregamos tudo, Senhor. Nós queremos olhar somente para ti, Senhor. Aleluia. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive.
Aleluia, aleluia. Aleluia. Bendito Deus. Eu quero rapidamente, quando estamos todos aqui na presença do Senhor, em adoração, pedir algo a vocês. Primeiro eu quero contar algo rápido e pedir algo. Esses anos já, bastante anos que eu viajo ao Paraguai, eu conheci um pastor menonita chamado Wesley. Imagina, é um pastor descendente de alemães. E ele tem 3 filhos. E o filho mais velho dele, menino, quando tinha 12 anos, caiu de uma rede e rompeu algumas vértebras ou a coluna e ficou tetraplégico. Não, ele só movia a cabeça. O nome dele era Jonathan. E durante esses anos que eu viajo ao Paraguai, algumas vezes eu fui visitar o Jonathan. Fui visitá-lo na cama, ele estava em casa com aparelhos, ele respirava com aparelhos, ele não conseguia respirar sem aparelhos. E ele teve um acidente quando tinha 12 anos. Hoje, o Senhor o levou, com 25 anos de idade. Ele ficou todos esses anos nessa condição. Todos esses anos. O pastor Wesley nunca desistiu. Sempre creu. Sempre confiou em Deus. Ele é um pastor. Ele nunca deixou de buscar a Deus, nunca deixou de servir a Deus. E o Jonathan, na condição em que ele estava, há um tempo atrás, ele começou a pregar pela internet. Então, eu inclusive tinha planos de trazê-lo. A gente ia fazer pela internet, logicamente. O pastor Wesley nunca deixou de cuidar daquele filho. Quando você ia visitar ele, antes de entrar no quarto onde ele estava, ele falava assim: olha, você vai visitar meu filho, mas eu não quero que você diga nenhuma palavra negativa para ele. Eu não quero que você tenha pena dele. Eu quero que você seja positivo com ele e que você fale de fé, fale do amor de Deus. E durante todos esses anos, quando eu ia, nem sempre eu podia, mas quando eu ia, a última vez que eu estive lá foi esse ano, começo do ano, porque ele pediu que eu fosse, porque ele soube que eu estava no Paraguai. Ele disse: pede para o pastor Rubens vir me visitar. E eu fui, e orei por ele. Ele gostava muito de falar de futebol, ele só movia a cabeça, ele pregava, ele falava de Jesus, ele falava de salvação, ele falava de cura. Ele falava: Jesus cura, se você crer, eu vou orar por você, Jesus vai te curar. Na condição em que ele estava. E eu pensei, irmãos, como a gente desiste fácil, como a gente desanima fácil. Hoje foi um dia de reflexão para mim, sobre a minha fé, sobre a minha firmeza em Deus, sobre a minha perseverança em Deus. Porque eu estou aqui, você está aqui, bem ou mal você tem saúde, você está inteiro, você caminha, você tem forças, você pode ir para cá e para lá. Esse menino, na condição em que ele estava, ele pregava Jesus para muitos jovens. A sua pregação era transmitida para muitos lugares, para muitos jovens, e muitos deles se converteram através da sua pregação. Hoje o Senhor o levou. Hoje ele foi descansar nos braços do Pai, né? Mas ele deixou esse exemplo para nós, para mim pelo menos, de como a gente falha com Deus, como a gente coloca empecilhos, como a gente dá desculpas, né, de perseverar. Então eu gostaria de que você se unisse comigo. Não, o Wesley, eu sempre ia para o Paraguai e eu sempre ia visitá-lo e orava por ele. Agora não precisa mais das nossas orações, mas seus pais precisam. O pastor Wesley, sua esposa, suas irmãs, vamos orar por eles. Esse homem tinha tanta fé, que as igrejas do Paraguai se uniram, porque ele vivia de aluguel. Ele tinha tanta fé que construíram uma casa para ele, com um quarto especial, tudo para o Jonathan, né? E ele é um pastor, um homem de Deus tremendo, um homem cheio de fé.
nunca deixou de pregar a palavra, nunca deixou de orar e buscar a Deus. E a gente, às vezes, por qualquer coisa, a gente quer desanimar, irmãos. Então eu senti de Deus contar para vocês esse testemunho e pedir que nós oremos nesse momento, que você se una comigo em oração. Pai, neste momento nós oramos. Primeiro lugar, Senhor, primeiro lugar, nós te pedimos perdão, Senhor, porque o Senhor tem sido tão bom conosco. O Senhor tem nos curado. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor não permitiu que nenhuma doença nos destruísse. Quando estávamos doentes, Senhor, o Senhor cuidou de nós. E o Senhor trouxe vida novamente ao nosso corpo. Saúde. E nós estamos aqui, Senhor. Nós podemos caminhar, podemos andar, podemos trabalhar. Porque o Senhor tem sido bom na nossa vida. Então nós te pedimos perdão, Senhor. Quantas vezes desanimamos, quantas vezes, Senhor, deixamos de fazer o que deveríamos, porque nos dá preguiça, porque desanimamos na tarefa, no trabalho, enfim, Senhor. E agora nós levantamos um clamor ao Senhor pelo pastor Wesley, pela sua esposa, pelas suas filhas. Guarda o coração dele, Senhor, guarda o coração do teu servo. Ele amava esse filho. Ele amava de todo o coração esse filho. E ele viveu ao lado, viveu, Senhor, esses anos todos para cuidar do seu filho, crendo que enquanto ele tivesse vida, o Senhor poderia levantá-lo da cama. Mas hoje o Senhor o levou para a sua glória. Hoje ele está diante do Senhor. Ele está num lugar agora onde não há doença. Ele está num lugar onde ele pode caminhar, onde ele pode fazer tudo o que ele quer, porque ele está diante do Senhor, e aí não há choro, não há pranto e não há doença nenhuma na tua presença, Senhor. A plenitude de gozo, diz a tua palavra. No céu não há doença, não há enfermidade, não há mal nenhum, Senhor. E por isso agora nós só oramos pelo pastor Wesley e te pedimos que o Senhor traga paz ao coração dele, e que o seu testemunho possa alcançar e tocar nossa vida hoje para a glória do teu nome. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Glória a Deus. Obrigado, gente. Obrigado. Antes de você sentar, dá um abraço no irmão ao seu lado e abençoa a vida dele. Isso. Amém. E pode se sentar. Esse mês, nós estamos no mês de julho. Sábado nós temos uma atividade muito importante. Quero repetir, se você tiver alguma dificuldade, seja ela qual for, se for a questão financeira, fala com a gente, não tem problema nenhum. Isso não vai impedir que você participe. Sábado o nosso evento ensina criança. Se você tiver algum compromisso, você pode vir no período da tarde ou só no período da manhã. Não tem problema, tá bom? Esperamos você aqui para um tempo especial de Deus. Esse mês a pastora Lilian já chegou, vai estar com a gente. Está em casa. Ela vai estar com a gente no sábado e vai ministrar aqui, vai pregar aqui no domingo de manhã. A igreja Mais Que Vencedores do Paraguai, a igreja que eles pastoreiam, ela e o pastor Emílio, seu esposo, pastor Emílio e ela, melhor dizendo, é a segunda maior igreja do Paraguai hoje. Eles têm um lugar, eles têm um local eles têm um local grande, e eles têm 4 cultos no domingo, 2 de manhã e 2 à tarde. E tem várias igrejas hoje espalhadas pelo Paraguai. A igreja maior tem como 4.000 membros, e quando eles se juntam, eles acabaram de comprar um terreno gigantesco e vão construir uma arena para 5.000 pessoas. Bem bonito já, o projeto está pronto, vai ser uma coisa linda, vai ser um shopping, né? Então ela tem
palavra de Deus para nós, certamente. No domingo pela manhã, nós vamos estar aqui, a pastora Lília vai nos ministrar. Esse mês de agosto é um mês de bastante atividades. Nosso apóstolo vai vir de Houston, dos Estados Unidos, vai estar com a gente. 3 dias, nós vamos ter várias atividades aqui, final do mês de agosto. Então, espero vocês aqui, nós vamos anunciando e falando durante esse tempo. Muito bem. Felizmente, não tive tempo de gravar nada, de anunciar nada, de falar sobre o tema de hoje, porque nós tivemos muito trabalho esses dias, nos preparando principalmente para o evento de sábado. Mas eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 20. Deixa eu buscar aqui também. Mateus, capítulo 20. Meu Deus, aqui. Versículo 29. Mateus, capítulo 20, versículo 29. E diz assim a palavra do Senhor. Ao saírem de Jericó, uma grande multidão seguiu Jesus. 2 cegos estavam sentados à beira do caminho, e quando ouviram falar que Jesus estava passando, puseram-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. A multidão os repreendeu para que ficassem quietos, mas eles gritavam ainda mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, parando, chamou-os e perguntou-lhes: O que vocês querem que eu lhes faça? Responderam eles: Senhor, queremos que se abram os nossos olhos. Jesus teve compaixão deles e tocou nos olhos deles. Imediatamente, eles recuperaram a visão e o seguiram. Que passagem interessante essa, né? Quando a gente lê um texto como esse, um acontecimento como esse, é muito importante a gente entender o contexto. O que é o contexto? O contexto é o que vem antes e o que está depois. É muito importante, porque a Bíblia não é um aglomerado de histórias que se juntam para... Não, a Bíblia tem uma sequência cronológica de acontecimentos que são importantes, juntos, em todos os tempos. Então, quando Jesus faz este milagre, é interessante a gente entender as sequências deste capítulo, deste evento. Primeiro, Jesus fala, porque os acontecimentos bíblicos, eles estão em ordem cronológica. Isso é em ordem de tempo. Não está todo confuso, não. Então, Jesus, antes, ele fala da cruz. Ele fala do seu sofrimento, da sua morte e da sua ressurreição. Você pode ver isso no versículo 17. Ele fala da sua morte, da sua ressurreição. Então, há uma sequência de fatos importantes, e depois, então, ele vem e cura os 2 cegos, como dizendo, vocês ainda estão à margem do caminho, porque diz o texto que eles estavam à beira do caminho, eles não estavam no caminho. Uma pessoa cega não pode andar no caminho, porque senão vai morrer atropelada. Né? Uma pessoa cega não pode andar no caminho. Essa é a condição do homem sem Cristo. O homem sem Cristo é como um cego que anda fora do caminho, porque não consegue achar o caminho. Aliás, nós nunca acharíamos o caminho se o Senhor não nos mostrasse o caminho, sim ou não? Se Ele não viesse até nós e nos mostrasse o caminho. E dissesse, Jesus disse, eu sou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho. Então, Jesus não está dizendo que Ele está num caminho, ele disse, eu sou o caminho. Então,
quem não acha Jesus, não está no caminho, e, portanto, está à beira do caminho, está fora do caminho. Né? Isso é tão importante, não é difícil a gente entender. Antes da cura, eles estavam à margem, no caminho. Depois da cura, eles seguem a Jesus no caminho. Inclusive, a passagem paralela do outro evangelho diz, e seguiram Jesus pelo caminho. Isso agora eles estão no caminho, porque eles enxergam, porque eles estão seguindo o caminho, que é Jesus. Entende? Então, antes da cura, eles estavam à margem de tudo. A palavra de Deus diz isso. Na palavra de Deus, estar na beira do caminho pode ter alguns significados espirituais. Primeiro, a Bíblia diz que a vida do justo é como a luz da manhã. Né? A vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até chegar a ser dia perfeito. É isso que diz a Bíblia. Então, quer dizer, a vida do justo é como um caminho, e esse caminho é como a luz da manhã, que vai aumentando, 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 até chegar dia perfeito. Isso quer dizer o quê? Que esse caminho é um caminho para a perfeição. Isso é, nós caminhamos para a perfeição. Quando Jesus olhou para os seus discípulos e disse, sejam perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Essa é uma mensagem bastante forte. Né? Entenda que essa mensagem não é apenas para os discípulos, é para nós também. Ele olha para nós e diz assim, sejam perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Aí você olha para você e diz o quê? Eu acho que você diz assim, ai meu Deus, tem misericórdia, sim ou não? Porque o Senhor diz assim, sejam perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. E você sabe que você nesse momento não é nada perfeito, sim ou não? Nenhum de nós. Mas não é isso que, na verdade, ele está dizendo. Ele está dizendo, você está no caminho para a perfeição. O que ele diz, sejam perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial, ele está dizendo, fica no caminho. Não saia do caminho, porque este é o caminho da perfeição. Jesus é o caminho da perfeição. E se você permanecer nele, o objetivo, o propósito, o final deste caminho é a perfeição. Não somos perfeitos, mas caminhamos para a perfeição. E um dia alcançaremos a imagem, a estatura de Cristo, e então sim, seremos perfeitos. Até lá, nós estamos lutando. Nós estamos lutando contra o pecado, estamos lutando contra os nossos erros, nossas falhas, nossas manias, nossos costumes, nossas manhas, enfim, tudo o que você quiser dizer. Mas, no livro de Atos dos Apóstolos, nós encontramos muitas vezes a palavra caminho para referir-se ao cristianismo. Paulo disse que ele, antes de se converter, ele perseguia o caminho. Diz assim, Paulo dizia assim, eu perseguia o caminho. De quem ele está falando? Ele está falando do cristianismo. Ele está falando que ele era um perseguidor do cristianismo. E o cristianismo era chamado de caminho. As pessoas, no começo da igreja primitiva, eles diziam assim, aqueles do caminho. Ele chamava os crentes aqueles do caminho. Né? Então, quando o Senhor encontrou com Paulo pela primeira vez, o Senhor disse para Paulo assim, Paulo, Saulo, Saulo, porque ele chamava Saulo, Saulo, por que você me persegue? Por que você me persegue? Aí Paulo diz assim, antes de me converter, eu persegui o caminho. Presta atenção. Antes de se converter, ele diz, eu persegui o caminho. Aí vem o Senhor e diz para Saulo assim, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Então está claro que Jesus está dizendo que ele é o caminho, que Paulo perseguia. Isso é, você não está perseguindo apenas cristãos, você está perseguindo a mim. Então hoje, irmãos, está muitos crentes hoje, muitos cristãos sendo perseguidos no mundo hoje. Você sabia disso? Muitos. Mas quando se persegue um cristão,
você não está perseguindo somente uma pessoa, você está perseguindo a Cristo. Você está perseguindo o caminho. Então, lá em Atos também, 16, 17, uma moça seguia a Paulo gritando: esses homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Em Atos 18, 26, diz assim: logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Áquila e Priscila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. O caminho de Deus. E Hebreus 10, 20 diz assim: por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isso é, do seu corpo. Então está claro para nós, irmãos, né, que nós estamos num caminho. E esse caminho é Jesus. Amém? O caminho da salvação. O caminho da paz. Este caminho não é uma religião, não é uma filosofia, não é uma doutrina humana, também não é uma direção mística a ser seguida, não é uma religião para ser seguida, como existe alguns caminhos por aí, por exemplo, o caminho de Santiago de Compostela, na Espanha, onde as pessoas vão, muita gente, eu quero viajar, eu vou fazer o caminho de Santiago de Compostela para me encontrar, para me achar, porque tem um monte de gente que se perdeu. Tem gente que está completamente se perdeu nesse mundo, não se acha. E vai para lá fazer o caminho de Santiago de Compostela para ver se encontra. Milhões de pessoas vão fazer esse bendito caminho aí, que eu nunca sei. Eu já estive na Espanha, mas nunca quis saber, nem me interessei de saber que caminho é esse. Sabe por quê? Porque eu já encontrei o caminho. E aí diz, vou fazer esse caminho lá em Santiago de Compostela para ver se eu me encontro. Jesus não é um caminho para você se encontrar. Não, Jesus é um caminho que você encontra para ser salvo, para ser liberto, para ser curado. Ele é o único e verdadeiro caminho. Amém? O caminho é uma pessoa. O caminho é um estilo de vida. Não é apenas uma religião. Caminho é uma vida para ser vivida nessa terra. Aí, por que eu estou falando sobre isso? Porque Jesus é um caminho de cura, é um caminho de salvação, é um caminho de libertação, é um caminho de milagre, é um caminho de bênçãos. Certa vez Jesus, e isso está em Marcos capítulo 10, encontrou um jovem buscou Jesus. Aí ele diz assim: bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Jesus disse: por que você me chama bom? Bom é Deus, né? Você conhece os mandamentos? Não matarás, não roubarás, não adulterarás, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Conheço o Senhor, conheço e tenho obedecido desde a minha adolescência. Diz a palavra de Deus. E Jesus olhou para ele e amou este jovem e disse assim: então só falta uma coisa para você, só falta uma coisa que você tem, vende tudo que você tem e me segue. Isso é, vende tudo que você tem e vem pelo caminho, né? E toma um caminho diferente na sua vida. E diz a palavra de Deus que ele não pôde fazer isso porque ele tinha muito dinheiro. Ele virou as costas e foi embora por outro caminho. Por outro caminho. Jesus chamou ele: vem para o caminho, anda comigo. Então, você não pode seguir a Jesus em outro caminho. Você só pode seguir a Jesus por um caminho. Aquele jovem, Jesus lhe deu uma opção. Ele tinha que decidir, mas ele não pôde. Jesus não queria despojá-lo da sua riqueza. Não é que você, para seguir a Cristo, tem que ser pobre. Não é isso que está dizendo. Ao contrário. O que o Senhor estava dizendo é que ele deveria tirar a riqueza do seu coração. O que Deus queria, o que Jesus queria, não era
não era a sua religiosidade, não era ele ficasse guardando leis e regras. Não era isso que Jesus queria. Jesus queria o coração dele. Porque a palavra de Deus diz que o grande problema da riqueza é que onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Se o teu coração está na tua riqueza, você não vai poder seguir pelo caminho. Não quer dizer que o caminho é um caminho de pobreza, não. Quer dizer que quando eu sigo a Jesus, meu coração tem que estar transformado por Ele. Meu coração tem que estar firme nele. E nada é mais importante para mim do que segui-lo, do que servi-lo, do que amá-lo. Então, o problema não é a riqueza. Você pode seguir a Jesus como caminho. Ou melhor, dizendo, você não pode seguir a Jesus como o caminho se você quer seguir o seu próprio caminho. Entende? O seu próprio caminho. Isso fala das nossas próprias decisões. A religião é um caminho paralelo. As religiões são um caminho paralelo. O caminho daqueles que não querem compromisso. Tem muita gente que diz, eu tenho tal religião, mas nunca vai para a igreja, nunca ora, nunca busca Deus. Né? Então, Deus deu a Israel, aos hebreus, Deus deu um caminho para ser dirigido. Vocês, quando eles saíram de Israel, Deus disse assim, vocês vão por esse caminho. Havia um caminho, a gente tem um casal que vocês conhecem bem, que é o Samuel e a Hannah, eles estão no Egito. E o Egito fica bem lá em cima no mapa. E para chegar em Israel, para chegar na Palestina, você só tem que atravessar uma montanhazinha e você chega lá. Mas Deus falou para Israel, vocês vão por este caminho. Eles tiveram que descer para o sul e depois, em determinado lugar, atravessar o mar para chegar na Terra Prometida. Agora, por quê? Porque diz o texto que o Senhor mandou eles irem pelo caminho mais longo para que eles não se perdessem, para que eles não se desestimulassem, para que eles não desistissem diante das dificuldades do outro caminho. Então, quer dizer, irmãos, que por mais difíceis, ou por mais difícil que seja o caminho, ainda assim o melhor caminho é Jesus. Né? Então, nosso destino final é a Nova Jerusalém. Estamos caminhando por um caminho e vamos chegar num lugar. Nós vamos chegar numa cidade. É como interessante. Eu viajei em 2013, nós viajamos nos Estados Unidos, fomos estudar e nós viajamos por terra, do Texas para a Califórnia. E nós passamos pelo deserto. Deserto onde está o Novo México, onde está Nevada, tudo. Deserto. É uma estrada que você caminha horas e horas e não tem nada, não tem ninguém. É uma coisa assustadora, assim, você fala, meu Deus, se acontecer alguma coisa aqui, né? Horas e horas por aquela estrada reta, sem nada, sem uma viva alma. Até me lembrei daqueles filmes antigos de faroeste, que de repente vinha aquela bola de coisa seca rolando, lembra disso? Rolando assim, e o vento... Né? Eu lembrei daquilo, porque de vez em quando na estrada atravessava uma bola daquela assim. Eu falava, meu Deus do céu. Por que eu estou falando sobre isso? Porque teve um momento que eu olhava para o carro, para o tanque de gasolina, e falava, meu Deus, nós precisamos de uma cidade. Tem que chegar numa cidade logo, em nome de Jesus. Graças a Deus que a gente tinha lá uma internet que nos emprestaram via satélite e que, de repente, às vezes falhava, às vezes não funcionava. Meu filho falou, pai, tem uma cidade daqui a pouco. Eu não via, mas como eu almejava chegar naquela cidade, meu Deus.
né? Como eu desejava chegar naquela cidade. Eu acho que é mais ou menos assim conosco. Nós estamos nessa terra, mas um lugar que nós almejamos, que desejamos, é chegar nessa cidade celestial, na Nova Jerusalém. Amém, irmãos? Alguns já chegaram. Quando a gente era criança, a gente cantava um cântico que dizia assim, quando você chegar lá, avisa que eu também vou chegar, lembra? Quando você chegar lá, avisa que eu também vou chegar, alguma coisa assim a gente cantava. Né? Aí eu ficava imaginando, quem será que vai primeiro? Eu não quero ir primeiro, mas pode ter certeza que quando eu for, eu vou avisar que você vai chegar lá também. Amém? Quantos querem que a gente avise? Eu não sei quem vai primeiro. Só Deus sabe quem vai primeiro. Graças a Deus, obrigado, Senhor. Né? Mas se eu for primeiro, pode ter certeza que eu vou estar lá com o Senhor e vou falar assim, olha, irmãos, fulano, ciclano, que estava lá na igreja, estou te avisando, Senhor, que eles estão vindo aí também. Né, irmãos? Bom, de todos modos, você sabe que você vai chegar lá, amém? Você tem essa certeza? Glória a Deus, que esse é seu destino? Amém? Sabe, Ele já te deu o GPS. Você tem o GPS para estar no caminho certo, para não se desviar do caminho. Sabe qual é o teu GPS? A palavra de Deus. É o teu GPS. Quem tem esse GPS não é... Quem obedece esse GPS não erra o caminho. Se você é como eu, que às vezes luta contra o Waze, contra o Google Maps, se você é como eu, que às vezes o Waze diz assim, vai por aqui, você não, mas eu conheço, eu vou por aqui, e eu já me arrebentei por causa disso, né? Mas você tem essa condição. Mas se você obedecer esse GPS aqui, você nunca vai perder no caminho. E certamente você vai chegar onde Deus quer que você chegue. Amém? Então, o cristianismo é um caminho de mobilidade. É um caminho de fé, mas também é um caminho de cura e é um caminho de libertação. E essa era a minha palavra de hoje. Um caminho de cura para nós. Um caminho de cura. O cristianismo é um caminho de cura. Ao receber Jesus, a gente assume um novo caminho, uma nova vida. Por esse caminho, você não pode andar de qualquer jeito. Por esse caminho, você não pode andar do jeito que você quer. É um caminho onde Deus tem as suas regras, a sua palavra, os seus mandamentos. Nesse caminho, é um caminho de obediência. Mas se você se mantiver no caminho da obediência, é nesse caminho que Deus derrama a sua bênção. E porque no caminho da obediência está a fidelidade de Deus, está a bênção de Deus, está a graça de Deus. Não adianta desobedecer e buscar a dizer, Senhor, me ajuda. Porque eu vou te dizer uma coisa, muito importante. Você, digamos que Deus está aqui. Essa Bíblia é Deus, você está aqui. Tenho que dizer uma coisa, nunca você está aqui. Você sabe que você está debaixo da proteção de Deus, né? Do cuidado de Deus. Mas nunca Deus vai fazer isso. Somos sempre nós que fazemos isso. Se você sai do caminho, se você sai da proteção e do cuidado de Deus, você vai sofrer as consequências. E não é culpa de Deus. Porque Ele está dizendo para você, não faça isso, não vá por esse caminho, não tome essa decisão, não ande com essas pessoas, não veja isso, não vá nesse lugar que você quiser. Ele está dizendo, Ele está mostrando, e você não obedece, então não foi Deus, foi você que saiu. Aí vem as consequências. Interessante porque ao receber Jesus, Ele nos dá um caminho, uma direção. Nós não estamos nesse mundo indo em qualquer direção, fazendo qualquer coisa, não. Nós seguimos um caminho, seguimos uma verdade, seguimos uma vida, e essa vida, esse caminho, essa verdade é Jesus. É interessante porque João Batista, quando João Batista se manifestou nessa terra, Jesus disse, Isaías fala sobre isso, ele é o maior de todos os profetas. Ele veio para profetizar
e preparar o caminho para o Senhor. Então, irmãos, aí, o que acontece com esse mundo? Esse mundo, infelizmente, quem anda nesse mundo, sem Cristo, fora do caminho, como estavam aqueles cegos, são cegos à beira do caminho. A beira do caminho é um lugar de ciladas do inimigo. À beira do caminho, você está à mercê dos ataques do inimigo na sua vida. Olha o que diz Salmo 140, versículo 5. Vamos lá. Salmo 140, versículo 5. O Otávio vai colocar para a gente aqui para vocês verem. Salmo 145 diz assim. Eu vou ler aquela versão melhor. Homens arrogantes preparam armadilhas contra mim. Perversos estenderam as suas redes no meu caminho, armaram ciladas contra mim. Olha o que diz essa versão. Diz assim, que é a João Ferreira de Almeida, diz: os soberbos ocultaram armadilhas e cordas contra mim. Estenderam-me uma rede à beira do caminho. Armaram ciladas contra mim. À beira do caminho, armaram ciladas contra mim. Quantos de vocês sabem que andar nesse mundo, irmãos, esse mundo está cheio de ciladas, de armadilhas, sim ou não, irmãos? Está cheio. Cheio. É incrível hoje. Olha, eu tenho falado com várias pessoas que caíram em golpes na internet. Recentemente falei com um homem, ele chorava muito. Ele caiu num golpe da internet, perdeu 20 mil reais. Num golpe na internet, uma armadilha. Armaram uma cilada para ele, tão bem armada que ele se enganou e caiu. Irmãos, nós estamos vivendo num mundo cheio de ciladas e armadilhas. Mas essas ciladas e essas armadilhas estão na beira do caminho. Não estão no caminho, na vida com Cristo. Quando você anda com Cristo, você anda guardado, você anda protegido. O inimigo vai tentar, mas o Senhor vai te guardar, o Senhor vai te livrar. Como o Senhor já me livrou. O Senhor já me livrou. O Senhor me livrou de ciladas terríveis. Já clonaram meu WhatsApp, colocaram uma adolescente para tentar me seduzir num WhatsApp, num perfil falso, que você não percebia. E de repente, do nada, sabe, quando vem uma luz, e o Espírito Santo diz assim, cuidado com isso aí é armadilha. Porque dizia assim, pastor, eu te conheço, você esteve na minha cidade, e é verdade, deu o nome da cidade, tudo, lugar, tudo. Eu vou na igreja do pastor fulano, tal, tudo certinho. Era uma armadilha. E quando eu falei, não, e eu bloqueei, veio a ameaça. Mas aí, eu tinha bloqueado e cortado. Entende? Antes de que a coisa aconteça. Por que eles fazem? Eles fazem isso, seduzem e depois eles ameaçam. Então foi um livramento de Deus tão poderoso que eu dou graças ao Senhor até hoje. Outro dia, entra um WhatsApp e era minha filha, a foto da minha filha, e dizia assim, pai, preciso da sua ajuda. Estou em tal lugar, em tal situação, assim, preciso que você me deposite tanto em dinheiro. Era uma armadilha. Porque minha filha nunca me pediu dinheiro, pelo menos depois de casada. Nunca, eu não posso dizer que não é verdade. Nunca não. Mas depois de casada, nunca mais ela me pediu dinheiro nenhum para nada. Eu estranhei. E outra coisa, eu falei, Senhor, o que é isso? O Senhor te ajuda. O Senhor te ajuda, o Senhor te ilumina. Se você está no caminho, o Senhor te guarda dessas ciladas, dessas armadilhas que estão no mundo hoje. Eu estou citando algumas delas, existem muitas outras. Muitas outras. Me lembro o grande pastor Billy Graham. Isso aconteceu
há muitos anos. Imagina se isso já acontecia. Isso é natural do mundo, dessa gente do mundo. Eles não têm piedade de ninguém. Eles tiram dinheiro dos inválidos, eles tiram dinheiro dos pobres, eles tiram dinheiro das viúvas, dos aposentados que precisam da sua aposentadoria. Sim ou não? Roubam, tira de gente que está doente, gente que está em cadeira de rodas, eles tiram, porque a gente é o diabo, é maligno. O pastor Billy Graham, grande pastor Billy Graham, um homem de Deus tremendo, ele era conselheiro ele foi conselheiro de 5 presidentes americanos. Os presidentes americanos se aconselhavam com ele. Era um pastor batista, um evangelista, que enchia estádios. Milhares de pessoas se convertiam nas suas pregações. Billy Graham, um homem tremendo de Deus. Uma vez, ele estava hospedado num hotel, e ele desceu, pegou o elevador, desceu, para tomar café. No andar, 2 andares depois do dele, o elevador parou, abriu, entrou uma mulher, vestida assim, bem escandalosamente, entrou. Fechou a porta, desceu. No outro andar, parou o elevador. Quando abriu a porta, haviam vários fotógrafos. E quando abriu a porta, ela agarrou ele. E pá! Bateram a foto. Imagina para esse homem provar que aquela situação foi uma armadilha. A graça de Deus, a bênção de Deus, foi que se descobriram, porque não é como hoje, onde tem câmeras em todos os lugares, isso aconteceu há muitos anos, mas se descobriu que havia uma pessoa que, quando ele entrou no elevador, viu que ele estava sozinho. E havia outra pessoa que viu que ela entrou no elevador no andar de baixo. E testemunharam. E se descobriu que ela era uma prostituta e que havia armado uma cilada, e ela confessou. Se não, imagine o que teria acontecido na vida deste homem de Deus. Por quê? Porque acontece o seguinte, porque eles queriam que ele fosse presidente, que ele se candidatasse a presidente dos Estados Unidos. E ele disse, não senhor, eu sou um pastor, eu prego a palavra de Deus, eu não vou me rebaixar para ser presidente dos Estados Unidos. Entende? Realmente era um homem tremendo de Deus. Ler a biografia de Billy Graham é tremendamente inspirador. Um homem digno, um homem de Deus realmente. À beira do caminho é o lugar onde nos roubam a semente da palavra de Deus, a semente da fé, a semente da oração. Como disse Jesus lá em Mateus 13, versículo 4, e diz assim, Mateus 13, 4, assim, na parábola da semente, diz assim, a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quando estamos à beira do caminho, o maligno vem para roubar a semente de Deus, para roubar a nossa fé, a palavra de Deus, para roubar a bênção de Deus na nossa vida, para roubar a nossa esperança, a nossa confiança em Deus. A abundância de Deus, a prosperidade, a saúde. Não frutificamos, não crescemos, não prosperamos, porque sempre o diabo está roubando a palavra de Deus do nosso coração. À beira do caminho é um lugar de sequidão, de seca. Foi na beira do caminho que a figueira secou. O maligno vem, nos rouba a semente de Deus. A semente de Deus, a sua vida. Né? Mas quando nós estamos no centro da vontade de Deus, não podemos dizer que estamos à beira do caminho. Se estamos à beira do caminho, falta fé. Estamos levando uma vida cristã seca. Se estamos transitando por 2 caminhos, estamos na igreja e no mundo ao mesmo tempo, servindo a Deus e fazendo as coisas do mundo ao mesmo tempo, nós estamos transitando em 2 caminhos. Nossa vida cristã é seca, é árida. Não tem vida. Entende? Nunca vamos crescer e prosperar. Mateus 21, 19. Mateus 21, 19. Coloca aí para nós, assim. E vendo a figueira
à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Então, à beira do caminho, com isso eu vou terminando, à beira do caminho é um lugar onde não tem alegria, porque é um lugar seco. É como viajar por aquele deserto que não tinha nada, só tinha pedra e areia. Não tinha ninguém, não tinha vida. Não tinha vida. E nós vivemos em Guatemala, América Central. Vivemos 3 anos em Guatemala. Nós éramos missionários. E Guatemala é um lugar distinto, porque tem lugares que não chove, passa meses sem chover. Então fica tudo seco, é um montanhoso assim, mas tudo fica estranho. Seco. Aí vem a primavera e lá vem o inverno. O inverno não é calor, o inverno não é frio, o inverno é chuva. Não faz frio. Guatemala é chamado o país da eterna primavera. Você quase não precisa usar blusa. Esse é um lugar incrível. Mas seca, fica tudo seco, tudo marrom assim. Aí vem o inverno, vem as chuvas, começa a chover. Aí quando você viaja, você nem conhece. Tudo verde, cheio de árvores, cheio de flores. É uma coisa incrível como muda quando vem a vida. Por isso a palavra de Deus diz que Ele vai fazer chover no deserto e vai transformar o nosso deserto num jardim florido. Amém? É isso que diz a palavra de Deus, que Ele vai transformar o nosso deserto num jardim florido. Vem a chuva, vem as chuvas. Né? Então, estar à beira do caminho é um lugar de exclusão. Estar na beira do caminho é ver outros crescendo, prosperando, sendo abençoados, e a gente não. É sentir, às vezes a gente se sente excluído, a gente está na igreja, mas sente que não é da igreja, não faz parte da igreja. Então, a ver outros caminhando, alcançando muitas coisas. Estar à beira do caminho é desperdiçar nossa vida com Deus, sem ter o propósito de Deus na nossa vida. Aqueles que estavam à beira do caminho eram cegos, não podiam enxergar, não tinham esperança. Eles só ouviram que Jesus estava vindo, que Jesus ia passar, e começaram a clamar. Eles não enxergavam. Acho que eles nem sabiam para onde estavam olhando. Quem sabe Jesus estava aqui e eles estavam gritando para lá. Mas não importa. Jesus ouviu. Né? Jesus ouviu. Às vezes a gente se sente assim. Às vezes a gente sente que Deus não está nos ouvindo, que Ele virou as costas para nós. Eu já ouvi gente dizer assim: Deus virou as costas para mim. E eu disse: nunca. Aí um cântico que a gente diz assim: jamais falhou, jamais falhará. Jamais falhará. Ele ouve sempre, Ele nos ouve. Clama a mim e responder-te-ei. Às vezes nós clamamos no meio da escuridão, das trevas, da luta, da dificuldade, do mar revolto. A gente não enxerga, mas a gente clama. A gente não enxerga a solução, a gente não enxerga a bênção, a gente não consegue enxergar que possa haver uma solução nessa situação, mas Ele está vendo e Ele tem a resposta. Irmãos, Jesus ouve o clamor daqueles que estão à beira do caminho. A gente pode clamar, Ele vai ouvir sempre. Ele nos abrirá os olhos e a gente vai. Por que a gente ora? Hoje nós estivemos aqui, começamos orando. Sempre começamos 7h30 orando. Por que nós oramos? Não oraríamos, não perderíamos tempo se não tivéssemos a certeza de que Ele nos ouve. Nós oramos porque sabemos que Ele nos ouve. Sabemos que Ele nos ouve. Imediatamente, eles recuperaram a vista e foram seguindo ao Senhor pelo caminho.
encontraram uma direção, receberam visão, receberam propósito nas suas vidas. Deixa eu te dizer uma coisa. Não desanime. Não desanima. Sabe o que acontece muitas vezes com as pessoas? E durante esses já quase 40 anos, pregando a palavra de Deus, é que eu vejo, eu já vi muita gente, não somente aqui, mas em outros lugares. Elas desistem quando estão a ponto de alcançar a bênção de Deus. Desanimam e desistem. Você está aqui? Você se propôs a estar, por exemplo, na casa de Deus toda quinta-feira, e você fez assim, não, eu vou buscar a Deus, você está aqui. Não desanima. Permaneça firme, perdão. Não sei o que você está precisando, nem o que você está buscando, só posso te dizer uma coisa, se você perseverar até o fim, você vai alcançar o que você busca de Deus. Por isso eu creio que a bênção de Deus não vem assim. A gente vai para um culto e sai abençoado, e na semana perde tudo, porque sai do caminho. Aí vai de novo na igreja, e é abençoado, e ouve a palavra, e chora, e vai para a semana, perde tudo de novo, porque saiu do caminho. Né? E aí a pessoa fica vivendo de bênção cada dia. Não, Deus te trouxe para um caminho de vitória, um caminho de bênção. Não vai ter luta? Vai ter guerra. O caminho que o Senhor escolheu para Israel, teve seca, teve luta, teve dificuldade, faltou uma coisa, faltou outra, veio o inimigo, veio o ladrão, veio tudo que você pode imaginar, veio serpente, mas Deus livrou seu povo, porque eles estavam no caminho que Deus determinou para eles. Sim ou não? Deus estava lá, presente, nunca se afastou, nunca abandonou. Eu não desanimo, eu creio. E se você crê, você vai ver a glória de Deus. Amém, irmão? Vamos nos colocar em pé em nosso lugar. Obrigado, Senhor. Nós temos pessoas, se tiver alguém, eu esqueci de falar no começo, se tiver alguém nos ouvindo, e se você tiver necessidade, eu gostaria que nós orássemos por você. Manda agora, tem alguém no nosso chat aí, diz assim, eu preciso que orem por tal situação na minha vida, na minha casa, por meu filho que está fora do caminho, por meu marido que está fora do caminho. Eu quero que vocês orem, que a igreja ore, e você escreve rápido, manda aí, e nós vamos anotar aqui, nós vamos orar por você. Vamos orar pela sua casa, vamos orar pela sua vida. Nós temos aqui vários pedidos de oração. Nós temos várias pessoas que pedem oração pelas suas famílias. A gente não olha o que está escrito aí, é proibido olhar. Por isso tem um cadeado. Quando a gente tira, a gente põe num lugar e queima. A gente não olha. Mas tem muito pedido de oração pela família. Né? Mães que oram pelos seus filhos, que não querem seguir a Cristo, que não querem saber, estão fora do caminho. E temem que aconteça algo com eles. Então nós vamos orar neste momento. Vamos clamar ao Senhor. Vamos pedir que o Senhor nos ajude. Né? E ao orar, também, não posso deixar de orar pela sua vida. Eu creio que eu não recebi nenhum aviso de visitante aqui, mas então traz, por favor. A gente vai orar pela sua vida. A gente sempre ora, porque eu creio no poder da oração. Ninguém vem para a igreja, porque ninguém vem para a igreja, às vezes, nem tudo está bem, né? Sempre há luta, dificuldades, aí a gente vai buscar o Senhor. E eu quero dizer para você que a gente está aqui pronto para orar pela sua vida. Se você não tem Jesus na sua vida ainda, e para quem nos ouve, quem está nos ouvindo na internet, entrega a sua vida para Ele hoje. Jesus é o caminho, o único caminho.
Ele diz assim: ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vai chegar a Deus. Ninguém vai chegar no destino certo sem Jesus. Amém, irmãos? Ele é o caminho da salvação. Ele é o caminho da cura. Ele é o caminho da libertação. Então, aí com seus olhinhos fechados, enquanto nós oramos, eu quero dizer para você, se você precisa de oração, para você, ou para alguém da sua família, se você está aqui hoje, ou você precisa de alguém, se você precisa de oração, por saúde, nós vamos orar por você. Se você necessita, dizer assim: eu não quero ir embora para minha casa sem que alguém ore por mim, que abençoe a minha vida. Se você tem essa necessidade, se você quer, estamos aqui para isso. Eu amo fazer isso, eu amo. Eu creio que a igreja é isso. A igreja está aqui para isso. Nós oramos uns pelos outros, nós abençoamos. Talvez você queira sair daqui hoje com a bênção de Deus para levar para a tua casa. Você vai chegar na tua casa com essa unção de Deus, com essa bênção de Deus. Quando você colocar o pé aí, Deus vai fazer alguma coisa aí dentro. Deus vai fazer um milagre aí dentro. Então você precisa sair daqui com essa bênção na tua vida. Então, eu só vou pedir para você que você venha aqui, os pastores venham aqui, nós vamos orar pela sua vida, rapidamente orar por você, orar pela sua casa, por sua necessidade, se você sentir isso agora. Pode vir, pode sair do teu lugar. Não tenha medo nem temor de que alguém ore por você. Talvez você diga: eu sempre vou para que orem por mim. Ótimo, venha, não tem problema. Eu fazia isso quando eu estava na igreja, quase sempre o pastor chamava, eu ia para lá. Eu falava assim: não, eu não vou sair daqui sem essa bênção na minha vida. Eu não vou sair sem aqui que alguém ore por mim e me abençoe. E eu ia lá para frente. No começo, quando eu voltei, porque eu cresci no Evangelho, quando eu nasci, meu pai já era diácono. Com 1 ano de idade, meu pai foi ordenado pastor. Então eu cresci na igreja, mas eu me afastei por um tempo, pouco tempo, graças a Deus. Quando eu voltei, tudo que eu queria era estar domingo na igreja, e toda vez que o pastor chamava, eu estava lá na frente, para orar. Orem por mim, orem por mim. Não vou sair sem a bênção de Deus na minha vida hoje daqui. Não saia daqui sem a bênção de Deus na sua vida, ok? Vamos orar por essas vidas, vamos orar por essas também. Enquanto vocês oram por esses irmãos, eu vou orar por essas necessidades aqui. Oramos pela tua casa, oramos pela tua família. Obrigado, Pai, por esse dia especial. Obrigado, Senhor, por este momento de fé, de palavra de Deus. Obrigado, Senhor, pela palavra que o Senhor traz para nós. Obrigado, Senhor, porque nós cremos no que acabamos de ouvir. Nós cremos no que acabamos de receber do Senhor na nossa vida. Nós cremos que o Senhor é um caminho de cura, o Senhor é um caminho de libertação, não somente para a nossa vida, mas para a nossa vida dos nossos filhos, para a vida da nossa família, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Nós oramos por todas esses nomes que nós temos aqui, Senhor, por essas necessidades que estão escritas aqui, nesses pedidos de oração, Senhor. Tem muitas pessoas aqui pedindo pelas suas famílias, pelas suas casas, clamando ao Senhor por cura, libertação, clamando, Senhor, por um milagre. Então nós oramos agora, porque nós não sabemos, nós não conhecemos, mas o Senhor sabe quem são essas pessoas, o Senhor conhece essas pessoas, o Senhor conhece as suas necessidades, o Senhor conhece cada luta, cada dificuldade, Pai. Então nós colocamos nas tuas mãos, nós te entregamos, nós te clamamos, Senhor, nessa noite, para que um milagre seja feito na vida de cada uma dessas famílias. Senhor, nós oramos por todos aqueles que nos ouvem pela internet, Senhor, por esses pedidos que estão chegando pela internet, por essas pessoas que pedem pelas suas casas, pelos seus filhos, pelas suas necessidades. Nós te pedimos em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Senhor, estende agora, Pai, para essa família, Senhor, que pede oração para nós agora, que está nos ouvindo pela internet.
e pede que oremos pela sua família. Estenda a tua mão aqui e vamos abençoar essa família agora. Em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor esta família. O Senhor, aqui está o nome, o Senhor conhece essa família, o Senhor sabe qual é a luta, o Senhor sabe qual é a necessidade, o Senhor sabe qual é o problema. Se é enfermidade, Senhor, traz cura agora. Se é dificuldade, Senhor, se é divisão, dissensão, Senhor, contenda. Se há pessoas que necessitam voltar ao caminho do Senhor, toca agora, Senhor, faz o milagre, leva a tua paz agora a esta casa, leva a tua paz agora a esta família, leva a tua paz agora neste lugar, Senhor, em nome de Jesus, liberta, cura, Senhor, traz paz, Senhor, em nome de Jesus, supra a necessidade e abençoa, Senhor, teu povo ora, a igreja ora, nós oramos, nós clamamos e sabemos que o Senhor responde, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E vamos deixar aqui esse pedido de oração, porque o nosso ministério, quando você coloca o seu pedido de oração aqui, a gente não ora só agora não, nossa intercessão, povo de intercessão sempre está orando, quando eles se reúnem, eles oram por esses pedidos, eles intercedem pela sua vida. Então, os pedidos que você coloca aqui, tem intercessão, tem gente orando, para que o que você pediu, Deus responda. Amém? Amém. Pode sentar-se um instante. Nós temos a honra, a alegria de receber hoje aqui com a gente o Leonardo Alves. Quem é o Leonardo? Quem é Leonardo Alves? Leonardo, fique em pé no seu lugar. São só os dois ou só ele que veio a primeira vez? Olha, já trouxe ele, hein? Que bênção, hein? Amém. Muito bem. Que alegria receber você aqui hoje, viu? Um aplauso ao Senhor. Recebe o nosso abraço aí. Deus abençoe a sua vida, viu? Isso. E amém. Glória a Deus por essa vida preciosa que está conosco hoje. Que o Senhor te abençoe grandemente e que você venha mais vezes, viu? Esperamos você por aqui sempre. Conte conosco, conte com essa igreja, viu? Uma alegria poder ter você aqui e recebê-lo. Recebe esse abraço como se fosse todos nós. Você ainda é abençoado de ter pouca gente aqui. Se vier no domingo que está lotado, você vai receber muito abraço, né? Amém. Muito bem. Queridos, enquanto você se prepara para trazer ao Senhor o seu dízimo e a sua oferta, reforço a você. Amanhã nós temos... tem nossos avisos aí. Muito bem, nós temos um vídeo de avisos. Você põe atenção e a gente vai dar os detalhes, alguns detalhes depois. Olá, está começando mais um Cristo Centro News. Fique atento aos avisos do mês de julho. No dia 25 de julho, às 8h30 da manhã, participe do Movimento pela Vida. Uma manhã especial de conscientização e incentivo à saúde, com corrida e caminhada no Parque Toronto. Convide sua família, amigos e venha fazer parte desse movimento em favor da vida. Vem! Está chegando o seminário Ensina a Criança, no dia 18 de julho, das 9 da manhã às 5 da tarde. O seminário Ensina a Criança é para você, pai, mãe, professor, educador, líder de ministério infantil e de adolescentes. E nesse seminário teremos vários convidados, como a pastora Lilian, que virá diretamente do Paraguai para falar de abuso, identificar abuso e nos ensinar mais sobre esse assunto tão importante. Também teremos a presença do nosso apóstolo Rubens e da profetisa Vivian e da profetisa Priscila. Nós vamos tirar um tempo de oração com as nossas crianças, com as nossas famílias e vamos falar sobre temas muito importantes, como a educação permissiva, comunicação violenta e demais assuntos. Você que tem criança de 2 a 12 anos, você pode trazer, vai ter Ministério Infantil lá no Colégio FDR. Portanto, venha participar desse dia tão importante de comunhão, de graça, de ensino, de cura, e para que a gente possa identificar as questões tão importantes de educação e também a questão muito séria dos abusos. Portanto, não perca, faça logo a sua inscrição
nós estamos aqui te esperando. Lembrando que às quintas-feiras, às 19h30, temos os nossos cultos de cura, oração e libertação. E aos domingos, às 10 e às 18 horas, nos reunimos para os nossos cultos de celebração. Esperamos você e sua família nos nossos eventos e cultos do mês de julho. Deus abençoe. Qual curso você fez na escola bíblica? Eu fiz o curso de dons. Consolidação. Princípios de vida. Qual lição desse curso marcou de alguma forma a sua vida? O que mais me marcou foi oração, especificamente intercessão. Eu acho que eu pude ver em testemunho nesse semestre mesmo algumas coisas acontecerem. Então, meu irmão veio comigo na igreja, se batizou, ele fez também a escola bíblica, outros irmãos vieram pela primeira vez, então foi aqui mais. Irmãos, é muito longo o vídeo. A gente já passou esse vídeo no domingo. Eu quero só enfatizar que nós, no dia 25, a gente tem o Movimento pela Vida, lá no Parque Toronto. É uma caminhada, corrida para quem pode correr e caminhada para quem caminha. Mas, geralmente, quem corre começa caminhando. Né? Mas não é só isso. Eu amo, eu vou estar lá, a gente ministra uma palavra no início, a gente ora, e depois a gente sai junto caminhando pelo bairro. A gente faz uma caminhada, não sei exatamente quanto, 3 quilômetros. Não é muito. Então não se assusta. Mas o que é importante? A gente faz uma caminhada, é saúde, caminhar é saúde. Né? Alguns de nós precisamos urgentemente caminhar. Nem vou dedurar quem, né? Mas tudo bem. Vale a pena. E a gente está juntos, a gente caminha, conversa, a gente ora, a gente tem comunhão. Às vezes, né, a gente está na igreja, às vezes é difícil ter comunhão, a gente vai para lá e a gente está juntos lá, está na natureza, com os irmãos. Eu amo isso, eu acho fantástico. E outra coisa, as pessoas estão vendo, ficam olhando, falam, que povo que é esse aí, né? O que esse povo está fazendo aí? Pois é, esse é o povo de Deus. Está caminhando. Saúde é importante, cuidando da saúde, certamente isso agrada a Deus quando você cuida do seu corpo e da sua saúde. Né? Enfim, muito bem. Então, eu convido você. E também para o seminário Ensina a Criança. Se não se inscreveu ainda, se inscreva. Se anime a participar. Vai ser muito bom. Todos nós precisamos. Olha, eu resisti um pouco a falar sobre isso, mas eu vou terminar falando sobre isso. Não sei se vocês viram uma notícia aí, porque a gente, às vezes, não sabe se é verdade ou não, se não é verdade. Se não é verdade, como alguém pode postar uma coisa dessa conscientemente? Se é verdade, é uma coisa do inferno. 3 homens adultos abusaram de uma menina de 3 meses. 10 meses. 10 meses. Uma menina, uma bebê de 10 meses. 3 homens adultos estupraram uma bebê de 10 meses. Gente, isso não é normal. Isso é diabólico. Isso é Satanás. São demônios na vida de uma pessoa para fazer isso. Agora, isso é uma realidade, é o que está acontecendo hoje. Está acontecendo, vocês sabem que nesses últimos 4 anos, cresceu assustadoramente o número de feminicídio, os assassinatos de mulheres dentro de casa e também de crianças, de bebês. O que está acontecendo? E nós, como igreja, primeiro que nós temos filhos, nós temos crianças que estão ao nosso redor. Eu tenho 2 netas. Eu, quando ouço uma coisa dessa, quando eu vi aquele cara chutar a filha de 3 anos na calçada, me deu uma indignação, porque eu pensei na minha neta, tem a idade da minha neta mais nova. Imagina uma coisa dessa. Esses dias o pai deu um grito com ela, eu quase morri do coração. Né? Porque eu castigava meus filhos, mas minhas netas, quando começa a castigar, eu saio fora. Eu não levo nem para tomar injeção. Né? Entende? Então, é um absurdo que alguém faça uma coisa dessa. É um absurdo que nós estamos vivendo hoje. E sabe, nós estamos dentro da igreja, nós estamos dentro da nossa casa, e a gente não sabe, mas isso é uma realidade hoje em muitos lugares. Isso está acontecendo hoje. Crianças estão sendo abusadas perto de nós. E a gente não sabe o que fazer, como agir.
Então nós vamos aprender sobre isso. E nós vamos aprender como educar crianças difíceis, crianças problemáticas. Nós vamos aprender muita coisa importante para a gente poder evangelizar, falar de Jesus e atender as crianças que estão perto de nós. Então eu espero você aqui no sábado. Vai ser das 9 às 17. Se você tiver algum evento, você pode chegar no período da tarde, você pode vir de manhã, à noite, se você não puder estar aqui todo o tempo. Nós vamos ter almoço aqui, vamos vender almoço. Não é tão caro como em qualquer outro lugar, um bom almoço. Nós vamos vender almoço, você pode comprar e almoçar por aqui mesmo. Então, vai ser bênção. Te esperamos. Vamos nos colocar em pé e vamos terminar orando e adorando ao Senhor. E você pode trazer a sua oferta, seu dízimo, você pode ofertar pelo QR Code que nós temos aqui, ou você tem aí na cadeira ou no envelope, você tem um QR Code, você pode fazer a sua oferta, e você também pode, no envelope, colocar sua oferta e trazer aqui, tá bom? De todos modos, faz a tua oferta. Não deixa de trazer ao Senhor, a casa de Deus, a tua oferta e o teu dízimo. Vamos orar. Pai bendito, te agradecemos por essa noite especial. Te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, pela tua presença, pela tua misericórdia na nossa vida. Obrigado, Senhor, porque a gente sai daqui abençoado, a gente sai daqui, Senhor, providos pelo Senhor em nossas necessidades, ó Deus. Obrigado pela vida de cada família aqui representada. E agora eu oro, Senhor, para que o Senhor supra a necessidade de cada um, que o Senhor traga a tua paz, que o Senhor traga a provisão, que o Senhor traga o trabalho, que o Senhor traga, Senhor, todo o necessário para o sustento dessa casa, dessa família. Nunca falte o pão, nunca falte o alimento, porque o Senhor é bom. O Senhor certamente trará, ó Deus, em cada família, em cada casa, a tua bênção. Obrigado, Pai, envia teu povo guardado, protegido, para suas casas, seus lares, em paz, levando a tua bênção, levando a tua presença, levando a tua alegria, Senhor. Obrigado, Jesus, em teu nome nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Vamos terminar louvando ao Senhor. Não tem oponente. Conheça seu nome, Jeová, Jeová. Sua voz ressoa e a escuridão